18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oba. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, querido ouvinte, contamos sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas até as 7. Você participa conosco pelo 994887592. Manda um zap pra gente. Você concorda com o que a gente fala aqui no 18 horas? Ou discorda? não. Pois é, ou não. Manda sua opinião pra gente. A gente quer saber. Sim. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí 994887592 e participe conosco. 18 horas. Karime, antes de mais nada, vamos dar aquele giro no trânsito em Manaus, não é isso? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meireles. Vamos saber por onde ele anda. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte ligado aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Vamos falar do trânsito começando pela Avenida Humberto Calderaro, a Paraíba, né? Por lá o trânsito tá moderado, mas quando chega ali nas proximidades do DB da Paraíba o trânsito fica complicado. E também na passagem de nível ali da Efigênio Salles, o trânsito tá congestionado então na Avenida Paraíba. Agora as informações da Maneca Marques, trânsito tá moderado por lá. E na Avenida Maripiranga, trânsito tem boa fluidez, mas a gente pode falar isso até próximo do Ipaã, porque passou dali em diante em sentido a Torquato, trânsito tá lento por aqui, Karime, Carlão, que é por aqui que a gente está, e daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Tá ótimo, obrigada, André Meireles. Até daqui a pouco. Beleza, André, agora 6:05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. 2 cidades do Amazonas estão no ranking das 5 com os piores índices de desenvolvimento do Brasil. A pior cidade do Brasil está no Amazonas. O estudo avalia emprego, saúde e educação. Médico é preso em Manaus. Ele foi flagrado dentro de uma pousada com uma adolescente de 15 anos. Começou hoje o mutirão para expedir documentos. É a Semana Nacional do Registro Civil. Olha aí, 6:06, você no melhor mix do Brasil, e nós vamos conferir, sim, em esses e outros assuntos, os destaques desta segunda-feira, 12 de maio de 2025. Está no ar para você em mais uma edição do programa 18 horas, e tudo isso aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. A situação do estado do Amazonas está realmente péssima. A falta de investimento e compromisso com a população dessa gestão é vergonhosa. Noticiamos sempre aqui no 18 horas as graves denúncias nas áreas básicas da saúde, educação e segurança. O resultado de tanto descaso dessa gestão agora é revelado por estudos. Veja bem, segundo a Firjan, o Amazonas tem a cidade com os piores índices de desenvolvimento do Brasil, Karime. É a cidade de Ipixuna, Carlão, que lidera esse ranking e fica pior. O levantamento também inclui outra cidade aqui do Amazonas entre as piores do país, é Jutaí. Os 2 municípios apresentam classificação de desenvolvimento crítico. O estudo avalia 3 pilares fundamentais, gente: emprego, saúde e educação. E a realidade foi comprovada. O governo do estado não consegue implementar programas que tragam um mínimo de desenvolvimento para a sua população. Olha, agora imagina, o Amazonas, um estado rico que todos os anos bate aí recordes de arrecadação, não consegue repassar essa riqueza para a sua população. Isso por completa falta de gestão, de compromisso com a população. Um resultado vergonhoso para esse governo que só piorou todos os índices básicos de cidadania que se conhece, Karine. Carlão, que eu sempre falo aqui, essa gestão Wilson Lima assumiu, essa gestão que ele faz é só ladeira abaixo para os números do estado do Amazonas. Agora, uma realidade comprovada. Os 2 municípios do Amazonas, Ipixuna e Jutaí, entre as 5 cidades com
pior desenvolvimento do país. Para entender um pouco mais sobre esse estudo, a gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes. Então, Nathalie, boa noite. Você conversou com especialistas. Explica mais pra gente sobre a gravidade desse levantamento e desse resultado, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, os ouvintes que nos acompanham nesse início de semana aqui no programa 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, são dados realmente alarmantes, né, que escancaram pra gente todo o descaso dessa gestão, né? A gente está falando de uma realidade vergonhosa acontecendo em 2 cidades aqui do nosso estado. A primeira delas é Ipixuna, que lidera ali, foi classificada como a pior cidade do país quando a gente fala de em desenvolvimento no Brasil. Se a gente for comparar, Karime, o atraso é tão grande que é como se Ipixuna vivesse ainda há 23 anos atrás. Tá? É realmente só que a gente está falando a gente não está falando de um atraso somente em desenvolvimento, a gente não está falando atraso de ruas asfaltadas, a gente está falando em atraso em educação, a gente está falando em atraso em saúde, a gente está falando em atraso em emprego e renda. Então isso daí realmente não só acomete o desenvolvimento socioeconômico daquela cidade, mas como a vida daquelas pessoas. São pessoas vivendo em condições miseráveis, enquanto o nosso governo é um dos governos mais rentáveis do Brasil. Então, por isso que a gente chama a atenção para esses dados, né? O índice destacou que Ipixuna pontuou somente 0,1485, com um desenvolvimento crítico. É a pior cidade do Brasil. E como você disse, Karime, Jutaí também aparece entre as 4 piores cidades do Brasil para a gente se viver, né? Então, são cidades aqui do nosso estado e tem algo muito contraditório em tudo isso. Porque como é que um estado que bate recorde em receita tem as 2 piores cidades do Brasil, né? E esse estudo mostrou um atraso médio de mais de 2 décadas, como eu disse anteriormente. E aí, se a gente não tem uma educação de qualidade, se a gente não oferece uma saúde de qualidade, como é que essas pessoas vão se desenvolver? Né? Não existe geração de emprego e renda. E aí a gente até tentou, Karime, falar aí com o governo do estado para saber quais as medidas estão sendo tomadas para mudar esse cenário, mas a gente não teve nenhuma resposta. E aí foi quando então eu fui procurar, né, ouvir realmente especialistas para tentar entender o que na prática esse governo ausente, né, pode trazer aí uma tragédia social. A gente vai ouvir agora a fala do doutor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Esses municípios estão condenados a IDHs muito baixos, as condições de saúde e de educação miseráveis. Tá? Você tem 65%, apenas 65% das crianças de 0 a 14 anos que frequentam a escola. Então, o que a gente pode esperar de médio e longo prazo do município? Nada. Do ponto de vista da produção de riqueza, trabalho e dignidade das pessoas, a gente não pode esperar muito, infelizmente. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do doutor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Como ele disse, né, Karime? Esses não são apenas dados, são pessoas que estão realmente vivendo ali, não são somente estatísticas, são pessoas que estão vivendo sem um mínimo de dignidade, né? A gente está falando de populações inteiras que estão vivendo abandonadas por um governo que finge que essas cidades existem, entendeu? Ele sabe que aquelas cidades estão ali, que estão nessa situação alarmante, mas não envia recursos. São cidades, Karime, que têm produções agrícolas, que poderiam vender os seus produtos, que poderiam começar a repensar como que a gente vai poder gerar emprego e renda para essa população. Sim, que existe geração, que existe uma vida economicamente ativa, existem pessoas ali com vontade de progredir, só não existe vontade política do gestor, do nosso governo do estado do Amazonas. Não há a menor vontade política em desenvolvimento do estado do Amazonas em geral, não é? Exatamente, é esse ponto que a gente vai ouvir agora na fala do doutor em Sociologia. É um município que não tem a menor possibilidade, não tem nem remotamente a possibilidade de pensar em emancipar do ponto de vista da tua vida ordinária. Ipixuna tem uma população incrível, uma população importante,
mas que não poderia nunca ter se transformado num município com essas condições. O resultado objetivo disso é que você não consegue aumentar em nada a produção de trabalho, gerar emprego, entende? A não ser que o Estado tivesse um compromisso com esses municípios, induzindo atividades econômicas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos mais uma vez aí a fala do doutor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, e a gente sabe, Carlão, Karime, que infelizmente esse compromisso por parte do governo do Amazonas com essas populações, ele não existe. Não, nem com essas, nem com a população do estado nenhuma, Não existe esse compromisso com o estado do Amazonas. A gente também tentou entrar em contato ali com a prefeitura do município para a gente entender o quanto que tudo isso tem impactado ali naquelas populações, mas eles não me responderam de forma direta, Karime. Mas um dado que me chamou muita atenção é que mais de 30% lá da população vive de parte de recursos do governo federal, ou seja, são famílias que vivem com recursos do quê? Do Bolsa Família. Então, ajuda social. Se não fosse essa ajuda, eles não teriam como sobreviver, porque eles não têm incentivos por parte do governo do estado, Então, são duas cidades, a gente está falando de Ipixuna e de Jutaí. São populações que não precisam de promessas vazias, eles precisam de ações que sejam eficazes, de ações concretas e principalmente de investimentos sérios, e a gente sabe que o governo tem dinheiro para fazer tudo isso. Sem dúvida alguma, muito obrigada pelas informações. É um estado rico, a gente sempre noticia aqui, não é, Carlão? Sem dúvida. É um estado que bate recorde todos os anos de arrecadação. E o resultado desse estudo é um retrato do descaso. É chocante. Um dos legados do governo Wilson Lima vai ser esse, que segue falhando em garantir um mínimo a milhares de amazonenses, ao todo o estado do Amazonas. Cidades que clamam por políticas públicas, investimento, atenção básica, estão completamente abandonadas. Eu digo, todo o estado está completamente abandonado. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas o seguinte: em Brasília, debate sobre o fim da reeleição é assunto no Senado Federal, e esse é o nosso assunto em instantes, já para você. 18 horas. Olha só, escuta esse dado aí. O Amazonas teve a 5ª maior taxa do Brasil de acidentes de trânsito com mortes envolvendo motocicletas em 2023. Os números fazem parte do Atlas da Violência 2025, que foi divulgado hoje, Karime. Carlão, foram 440 mortes no trânsito, sendo 252 envolvendo motocicletas. Essa é a primeira vez que o estudo traz dados sobre a violência no trânsito. A taxa de mortes de acidentes de trânsito por 100 mil habitantes aqui no estado do Amazonas foi de 10,4% ou de 1,9% maior do que em 2022. Olha, Karime, aqui em Manaus, uma das estratégias para diminuir o número de acidentes é a de instalar pardais nas vias mais movimentadas. Inclusive, 20 novos radares de velocidade já começaram a ser instalados, Exatamente, e que passa a valer, gente, a partir do dia 1º de junho desse ano. O repórter André Meirelles tem mais informações. Boa noite, André. Então, quais as vias que estão sendo instalados? Em quais vias estão sendo instalados esses pardais? Todos em avenidas das zonas oeste, sul, norte e leste aqui da capital amazonense. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a fiscalização eletrônica, como os radares, foi criada para a prevenção de acidentes, reduzindo a velocidade média dos veículos e, claro, incentivando o comportamento mais seguro dos condutores. Inclusive, estudos mostram que esses equipamentos podem diminuir em até 40% o número de colisões com vítimas em locais críticos, e que é também uma ferramenta eficaz para aumentar a segurança no trânsito. A gente tem a fala do diretor de engenharia do trânsito do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Aroldi Guedes, que diz que a instalação dos 20 novos radares de velocidades em Manaus atende justamente a essa lógica desses estudos, onde há um controle e a disciplina no trânsito, há menos mortes e menos sofrimentos para as famílias inteiras. Ele também falou que isso acaba salvando vidas. E o nosso objetivo maior é
salvar vidas, né? À medida que a gente faz o controle de velocidade de uma via, a gente diminui os danos ou os agravos dos acidentes, dos sinistros de trânsito. Então esse é o maior objetivo. E aí nós estamos implantando mais 20 radares, né, sendo 15 medidores de velocidade e 5 de avanço de sinal e parada sobre a faixa. Bom, o diretor do IMUD, de Engenharia de Trânsito, o Arudi Guedes, explica também quais são as vias que vão receber esses radares. Vamos conferir. É a Avenida Santos Dumont, a Avenida Professor Newton Lins, a Avenida Torquato Tapajós, a Avenida Coronel Teixeira ou Estrada da Ponta Negra, né? A Avenida das Torres, a Avenida Altais Mirim. Aí nós vamos ter na Efigênio Salles, Rodrigo Otávio, Paraíba, André Araújo. De maneira que essas são as vias em que nós temos catalogado o maior número de sinistros acontece nessas vias. Então nós estamos atacando justamente os locais em que ocorrem o maior número de sinistros na cidade de Manaus. Bom, a Prefeitura disse que também segue investindo na infraestrutura viária com 233 novas vias sinalizadas, isso entre janeiro e abril deste ano, em mais de 40 bairros aqui da capital amazonense, e que somente em faixas de pedestres foram implantadas 229 unidades, a maioria em áreas escolares, comerciais e também de grandes fluxos de pessoas. Karime e Carlão. Legal. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha só, hoje de manhã parte da cidade ficou sem energia. Simples assim. Bairros mais afetados foram Japim, Coroado, Colônia Terra Nova, Novo Israel, Centro, Distrito Industrial, Cachoeirinha, Ouro Verde, entre tantos outros, viu, Karime? E os primeiros bairros a terem um serviço normalizado foram da Zona Norte. A falta de luz foi mais demorada na Zona Leste, Sul e Centro. O problema perdurou aí durante toda a manhã. Segundo a Amazonas Energia, um alimentador foi desligado, mas ela ainda não se pronunciou até o fim aqui. Eu estou procurando aqui nas redes sociais, perguntando. Oficialmente, ela não se pronunciou mais a respeito do assunto. Olha só, enquanto a gente segue convivendo aí com apagões constantes, segue ainda em negociação aquela venda lá que a gente já está falando há algum tempo, a venda da Amazonas Energia. Agora a Âmbar Energia do grupo JF propôs à Agência Nacional de Energia Elétrica um acordo judicial para assumir aí a Amazonas Energia, que inclui uma espécie de cashback na tarifa e a manutenção do atual patamar de flexibilização regulatória, o que pode chegar aí a 20 bilhões de reais em 15 anos. 20 bilhões em 15 anos. Imagina, Carlão, o fato é que a Amazonas Energia tem dívidas bilionárias. E essa nova proposta apresenta um valor bem maior que as anteriores em flexibilizações para serem pagas, gente, pelos consumidores de todo o país. Anteriormente, a Âmbar tinha proposto 14 bilhões em flexibilizações. E a área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, a proposta dela era de 8 bilhões. Esse valor a ser rateado entre os consumidores brasileiros de todo o país, gente. Vai todo mundo pagar as dívidas da Amazônia Energia. Bom, segundo interlocutores, esse novo valor se deve à necessidade de atualizar a proposta a uma série de situações encontradas pela companhia Âmbar na distribuidora Amazonas Energia nos últimos meses, depois aí da oferta inicial de 8, de 15, ou melhor, de 14, aí depois que eles viram como é que está a empresa, não, vai ter que ser 20. Olha aí, conforme decisão judicial de 11 de abril, existe o prazo até o fim de julho para efetivar aí a transferência do controle da Amazonas Energia. Hoje com a Oliveira Energia para a Âmbar, né? O prazo adicional de 90 dias foi dado justamente visando aí permitir a celebração de um novo acordo. 18 horas. Você em 100,7 pode participar conosco, hein? É só acionar aí o 994887592. Estamos à sua disposição. Participe conosco. Mix. Política. Vamos lá.
lá, Carlão, vamos falar de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paz, que já estão aqui com a gente. Então, Nathalie, boa noite mais uma vez. A gente está vendo aí uma disputa pesada pelo comando do PT no Amazonas, assunto que você já trouxe aqui pra gente. Com a entrada do vereador Zé Ricardo na corrida contra o Sinésio Campos. O que está em jogo aí nessa eleição interna do partido? Há muita confusão, não é isso? É muita confusão. Mais uma vez, boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Olha, Carlão, o ringue lá no Partido dos Trabalhadores tá pegando fogo. Na sexta-feira, a gente disse o quê? Zé Ricardo pegou a caneta, foi lá, homologou a candidatura. Só que agora tem mais gente entrando nessa disputa, virando um verdadeiro teste de forças ali dentro do Partido dos Trabalhadores. De um lado, a gente tem o Sinésio Campos, o deputado estadual Sinésio Campos, que tenta ali se manter com o comando do Partido dos Trabalhadores. Ele tenta ali a sua terceira reeleição, né? Inclusive, ele foi amparado agora, né? Já que o Partido dos Trabalhadores permite uma reeleição sem limites. E aí, com tudo isso, agora ele tá ali entrando mais uma vez para disputa. Na outra frente, Carlão, quem voltou ali? Imagina, quero ver se você lembra aí de um nome jurássico dentro do Partido dos Trabalhadores. Aquele que é cearense, não? João Pedro está de volta. O ex-senador João Pedro está de volta para a disputa junto com o Zé Ricardo e o Luiz Borges. Mas é uma disputa de cargos, né? Mas o que está em jogo realmente é o futuro do PT Amazonas. A base petista é dividida entre a continuidade e renovar os rumos da legenda do Estado, aquela coisa. O Zé Ricardo quer que o PT volte a ser um partido ativo, ele quer subir na Kombi, ele quer participar de... Voltar às raízes. Exatamente. Voltar a ser de esquerda, digamos assim. Porque o PT não se definiu aqui no Amazonas. Hoje é um partido meio que de centrão, né? Ficou mais ou menos dessa forma, né? A verdade é que agora a gente tem 6 candidatos na disputa, num processo interno ali, né? Que realmente promete aí ser tenso e revelador. Tem alguma aposta, Carlão? Só fera aí, hein, cara? Não sei. Inclusive o João Pedro já tinha se manifestado com relação a isso aí já há algum tempo atrás. Aí parece que a Cíntia trouxe alguma coisa nesse sentido também, viu? O Zé Ricardo é a primeira vez que ele tenta aí disputar o Partido dos Trabalhadores a essa presidência. Eu sei lá, sou Sinésio, acho que é ele, porque ele parece que ele tá bem enraizado ali, viu? Não sei não. Ele se bem que o João Pedro vem forte também, né? Com apoio talvez do Lula, não sei. Estranho, vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, 6 vereadores de Manaus podem ser caçados por fraude na cota de gênero. Olha isso aí. O Ministério Público apontou candidatas laranjas e campanhas falsas para cumprir a lei dos 30%. Afinal, quem são aí os vereadores que podem perder aí os seus mandatos no processo? Então, Carlão, muito boa noite para você, para todos que acompanham a gente aqui ligado na Mix. Então, temos alguns nomes aqui que podem ser, né? Não estão definitivos ainda que isso vai acontecer, mas já existem alguns nomes, como o Dione Carvalho, Rosinaldo Boal, o João Poço, todos ali do Agir, né? Tem também o Alain Alencar, tem o Zé Ricardo também, que ainda agora a gente falou nele, tem o Jaildo Oliveira. Segundo o Ministério Público, Carlão, o que aconteceu? Os partidos Agir, Democracia Cristã e a Federação Brasil da Esperança, eles teriam usado ali algumas candidatas laranjas apenas para cumprir os 30% exigidos por lei, sem qualquer tipo de campanha real. E aí o que acontece? O Ministério Público ele apresentou para a Justiça alguns documentos que apontam as candidatas Manilze Ferreira, Luana Patrícia e Jaqueline de Souza, que elas não fizeram campanha, não tiveram gastos, receberam votação baixíssima e aí em alguns casos também usaram as candidatas para fins pessoais para poder ali tirar licença remunerada. O outro caso grave foi de Wallace Oliveira, Carlão. Sim. Ele que teria sido registrado como candidata mulher só para poder completar ali a cota, olha só. E pode isso, Arnaldo? Se identificou como mulher e foi lá e colocou, entendeu? Dia, cara, não dá para você questionar tanto assim. Verdade. A pessoa se identifica, ela vai lá, coloca que se identificou como mulher, enfim. Mas o Ministério Público não caiu muito nessa, não. O que acontece? Essa fraude, segundo o Ministério Público, ela beneficia especialmente os homens, né, dos partidos, no qual aumenta ali o número de cadeiras e também muda ali o coeficiente eleitoral quando
você coloca mais mulheres, existe essa limitação para que você tenha no seu partido uma quantidade de mulheres, para que essas mulheres também façam parte, né, entre os parlamentares, claro, assumam os lugares que são delas. Então, o que acontece é que quando existem essas mulheres fantasmas que não geram nenhum tipo de concorrência, o que acontece é que os homens seguem no poder. E aí, com essa situação, pode haver novas mudanças no futuro, e caso tudo isso venha a ser comprovado, os vereadores eles podem perder os mandatos, viu, Carlão? Difícil, mas será que é possível? É muita cara de pau, né, gente? Sim. Mas tudo bem, vamos seguir. Eles ainda podem ficar inelegíveis por 8 anos, caso a justiça defina isso daí. Olha aí, no Brasil. Seja comprovado. Boa, Carlão. Nathalie, vamos lá. A gente já noticiou aqui no 18 horas sobre o prazo para o eleitor regularizar as pendências. Isso porque mais de 5 milhões de brasileiros podem ficar sem título de eleitor, incluindo aí muita gente aqui na região norte, não é isso, Nathalie? Exato, Karime. A gente está aqui realmente para puxar aí a orelha de 73 mil eleitores aqui no Amazonas. Olha, que estão ali, ó, na corda bamba e podem realmente ficar sem título já a partir da semana que vem. Isso porque, né, Karime, o prazo já termina no próximo dia 19. E aí quem tá pelo menos 3 eleições sem votar, justificar ou pagar multa, você vai ter o seu título de eleitor suspenso. Só que na nossa capital, em Manaus, são mais de 46 mil pessoas. E o prazo para resolver, como eu disse, né, tá batendo na porta, afinal de contas, dia 19 já é a semana que vem. A gente tá pensando assim, a eleição só é em outubro de 2026, mas o prazo para você regularizar aí já termina na semana que vem. E aí, para dar aquela força, você pode agendar e ir até o TRE, mas não conseguiu agendar, inclusive a gente vai ter matéria do registro, se eles estão atendendo as pessoas aí com essas pendências até a sexta-feira, lá no Centro de Convenções Vasques, é a chance aí para você regularizar o seu título de eleitor. Em todo o Brasil são mais de 5 milhões de eleitores. Por que a gente está falando disso? Porque sem título você não consegue votar, você não consegue se matricular, você não consegue fazer vestibular, não consegue assumir nenhum cargo público. Então, meu amigo, não se prejudique ainda mais. Exato. Né? E tem um dado alarmante que eu lembro, que a maioria dessas pessoas, um número grande, eu não lembro exato agora de cabeça, não sabe que está irregular. Mas você pode fazer isso indo lá no e-título. Isso. Consultar ali, digita ali o seu CPF, vai lá bonitinho, sabe? Não sei o número do meu título de eleitor, mas sabe o CPF, baixa o e-título, tanto para Android quanto para iOS, é gratuito, você coloca lá o número e você vai saber se você está quites com a Justiça Eleitoral. Pronto. Um site autoexplicativo, né? Facinho. Beleza. E quem, olha só, o Senado está de olho numa PEC que quer acabar com a reeleição e unificar as eleições a partir de 2030. Que situação é essa? Como é que está esse debate, Ken? Então, Carlão, esse debate ele está acalorado lá no Senado porque nós temos 2 campanhas muito grandes, né, num intervalo de tempo muito curto, e o que acontece é que existem vários problemas que isso acarreta. Por exemplo, existem candidatos que são prefeitos, candidataram agora na última vez para vir para prefeito, e aí na próxima eleição já se candidata para vir para governador, não termina o mandato. O vereador também já se candidata para deputado estadual, não consegue, para deputado estadual, federal, não termina também os mandatos e assume os suplentes que teoricamente ali não tiveram votos suficientes para exercer aqueles cargos. Verdade. E o que acontece é que existem vários transtornos mencionados pelos próprios senadores, que eles estão com essa PEC, que é para poder otimizar esse processo eleitoral, ou seja, as eleições para governador, prefeito, presidente da república, senador, os deputados, enfim, a ideia é que isso aconteça apenas em uma única vez e que os mandatos eles funcionem durante um período de 5 anos, e nesse período não vai poder haver reeleição. Então essa que é a proposta para poder regularizar a situação o mais rápido possível. Não vai ser tão rápido assim quanto é o esperado, ali para 2030, só que caso essa PEC vá à frente, ela pode acontecer. E eu separei aqui inclusive um trecho que a TV Senado recortou sobre o posicionamento dos senadores diante desse tema. Vamos assistir o vídeo e ouvir também. A gente tem observado que em grande número das reeleições, quer sejam de prefeitos, governadores, presidente da República, há abuso do poder político, do poder econômico, do poder de comunicação. A reeleição foi o pior processo
político que o Brasil sofreu. Nós não temos maturidade democrática para ter reeleição nesse país. Eleição em 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos aquele que é candidato. Do vereador ao presidente da República. 18 horas. Então são muitos fatores que estão sendo discutidos nesse momento, Carlão, mas o fato é que essa jornada ela ainda é um pouco longa, mas ao que tudo indica pode ser que ela venha a ser aprovada, né? Então a gente vai seguir monitorando porque com certeza ainda vai ter muito assunto sobre essa PEC. Mas é o que a gente estava falando, até muito dinheiro, muito gasto de dinheiro. Muito gasto, muito tempo perdido. Muito tempo perdido, exatamente. Eu acho que isso não interessa muito a muita gente, mas seria bom para nós, eu acho, pelo menos, porque com relação a isso. Valeu, Ken, valeu, Nathalie, é isso? Valeu, muito obrigada. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, médico é preso em Manaus. Ele foi flagrado dentro de uma pousada com uma adolescente de 15 anos. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, 6h33, Karine, vamos dar um giro aí pelo trânsito em Manaus. Vamos saber como é que tá a situação no trânsito. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Mix. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite mais uma vez a você que nos acompanha aqui na 100.7, Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Muitos veículos na via, mas o trânsito está moderado, inclusive, né? E na Avenida Djalma Batista, já no centro, no sentido centro-bairro, trânsito lento ali nas proximidades da reitoria da UEA. Outro trecho que a gente fala também da Avenida Djalma Batista, também no sentido centro-bairro, é ali antes de chegar ao Plaza Shopping. Trânsito tá complicado por lá. Outras informações de trânsito também, Karime, Carlão, Parque 10 está complicado, na Avenida Tancredo Neves tá pesado o trânsito por lá, Carlota Joaquina e Ivanete Machado com forte retenção também. E entrando em Flores, na Avenida Visconde de Porto Seguro, no sentido da Avenida das Torres, por ali o trânsito flui bem, né? E chegando nas Torres, o trânsito tá carregado dos dois lados, no sentido da rotatória do Coroado e também no sentido bairro, indo ali para a Zona Norte, na Cidade Nova e adjacência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá ótimo, obrigada, André Meirelles. Legal, André, agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos saber a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E hoje nós tivemos uma segunda-feira chuvosa aqui na cidade, né? O céu ficou nublado durante o dia todo, mas agora à noite as coisas já estão mudando, o clima já está ficando diferente. Embora o céu ainda esteja com muitas nuvens, a boa notícia é que não temos mais previsão de chuva para a noite dessa segunda-feira. E agora vamos de clima para amanhã, 13 de maio, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça vai começar com chuva forte pela manhã e céu nublado. Então, desde cedo, já não esqueçam o guarda-chuva. Mais à tarde, o sol vai começar a aparecer, mesmo que nós ainda tenhamos pancadas de chuva. E à noite, a chuva continua, mas de maneira mais fraca, para fechar uma terça-feira bem chuvosa aqui na cidade de Manaus. É para não esquecer o guarda-chuva onde você for, não é isso? Porque eu esqueço o guarda-chuva. Eu esqueço demais. E o pior é que eu esqueço onde eu vou. Sai largando o guarda-chuva por aí. Vocês já estão avisados que amanhã vai ser um dia bem chuvoso. Não Leve pode. o guarda-chuva, mas não esqueça o... Valeu. Só pra falar a temperatura aqui. Manda. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 96%. Beleza. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro ele encheu 2 centímetros e agora está em 28 metros e 9 centímetros no Porto de Manaus. 18 horas. Mix. Olha, faleceu nesta noite de domingo agora, aos 99 anos, o empresário Carlos dos Santos Braga, que é o pai do senador Eduardo Braga. Seu Carlos completaria 100 anos em setembro. O corpo foi sepultado há pouco no cemitério São João Batista, aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes sobre as homenagens desse dia de despedida, certo, Nathalie? Sabendo agora.
Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, foi um dia de homenagens. Autoridades políticas do Amazonas estiveram presentes no velório do empresário Carlos Braga, pai do senador Eduardo Braga, realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui em Manaus. A chegada do senador Eduardo Braga foi por volta das 9h15 da manhã, visivelmente bastante emocionado, Ele proferiu ali um discurso de gratidão e reconhecimento pela trajetória do pai. Ele ressaltou, inclusive, os ensinamentos deixados aí pelo seu Carlos Braga, que teria sido o seu mentor, seu grande incentivador a entrar na política. E quem também esteve por lá, várias autoridades, entre eles o senador Omar Aziz, colega de bancada do Eduardo Braga, E ali, durante o velório, acompanhado do deputado federal Sidney Leite e também de outros integrantes da bancada federal do Amazonas, o senador Omar Aziz conversou com os jornalistas e enfatizou ali a forte ligação entre Carlos e Eduardo Braga. Vamos conferir o que disse o senador. Primeiro, era um empresário muito bem estabelecido na cidade de Manaus e como empresário, ele gerou aqui vários empregos, várias oportunidades. Agora, como o pai do Eduardo, eu vi muito essa relação de perto, O Eduardo sempre ouviu muito o pai. E ele, quando conversava com a gente, ele sempre colocava o ponto de vista político que ele tinha. Ele gostava de política, ele adorava fazer política. Ele era o tipo do cara que, sem o Eduardo saber, ele ia em busca do Eduardo, da posição que o filho chegou. E ele teve a felicidade de ter visto isso em vida. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do senador Omar Aziz. Entre as autoridades que também passaram por lá, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o vice-prefeito Renato Júnior. Estiveram por lá, inclusive o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que tinha ali uma relação íntima com o senhor Carlos Braga, já que ele já foi funcionário do pai do senador. Vamos conferir o que diz o prefeito de Manaus. Ele foi muito importante na minha primeira eleição, com apoio pessoal, com sua influência, me ajudando, e eu tenho muito a agradecer. Trabalhei com ele no Braga e Companhia, que fica bem aqui na frente. Então, é uma lembrança que a gente tem de um homem trabalhador, um visionário, e muito do que o senador Eduardo Braga e ex-governador implementou na cidade de Manaus e no estado do Amazonas vieram das iniciativas e das ideias, da influência do seu Carlos. Então, o seu Carlos era um homem muito atuante nos bastidores da política. Ele sempre trabalhava nos bastidores e ele foi fundamental para toda a carreira do senador Eduardo Braga. 18 horas. Ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, Como eu disse anteriormente, Karime e Carlão, foi um dia marcado por diversas homenagens, Diversas autoridades de todo o Brasil estiveram presentes nesta cerimônia, tanto durante o velório quanto durante o sepultamento, Tiveram diversas mudanças, inclusive na agenda política, certo? A votação da reforma tributária no Senado foi adiada em respeito e em solidariedade ao senador Eduardo Braga, e o corpo, do empresário Carlos Braga foi sepultado na tarde de hoje, às 4h no cemitério São João Batista. Nossa solidariedade à família, aos amigos e, abração é para todo mundo. Exatamente, nossa solidariedade, nosso respeito a esse homem tão importante para o nosso estado, para o estado do Amazonas. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Para 6h40, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber aqui no 18 horas que começou hoje, o mutirão para expedir documentos. Atenção você, a Semana Nacional do Registro Civil. E é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos falar sobre o novo desdobramento da chacina do Rio Abacaxis. A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-secretário de Segurança do governo Wilson Lima, que é o Loismar de Matos Bonates, coronel da reserva da Polícia Militar Ayrton Norte, e outros 9 policiais militares que estão aí envolvidos no caso, Karime. Agora eles viraram réus, Carlão? O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse caso e traz pra gente mais detalhes. Então, Kennedson,
Eles vão responder por homicídio, tortura, ocultação de cadáver e outros crimes graves cometidos em 2020 contra indígenas e ribeirinhos no interior do estado do Amazonas, um caso que ficou conhecido como a chacina do Rio Abacaxis. Não é isso, Kennedson? Com certeza, Karime, nós temos ali um total de 11 policiais militares do Amazonas envolvidos nesse homicídio qualificado e ocultação também de cadáver, no caso conhecido como massacre do Rio Abacaxis, como vocês mencionaram ainda há pouco. Entre os denunciados, como vocês também já destacaram, está o ex-secretário de Segurança Pública, Luiz Marlos Bonatti, e também o ex-comandante geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Ferreira do Norte. Segundo o MPF, eles tiveram ali um papel essencial de comando nas operações Lei e Ordem e também Força Maior que ocorreram em 2020 após a morte de 2 policiais militares naquela região. A acusação aponta que a operação ela teria sido usada como uma espécie de vingança, resultando na morte de um jovem identificado como Benaim da Silva Freire, um morador ribeirinho acusado de cultivar maconha ali naquela região. O corpo dele nunca foi encontrado, segundo a denúncia do MPF. A investigação revela que, inclusive, ele foi detido, agredido, também executado por um grupo de policiais armados em plena mata fechada naquela região, e teve a canoa afogada e também o cadáver escondido de uma forma que ninguém conseguiu descobrir a localização desse cadáver. Os elementos reunidos pela Polícia Federal também incluem um depoimento, relatórios de inteligência, dados de geolocalização e também testemunhas que indicam a presença dos acusados na cena do crime. Entre os 11 réus ali, além de Bonatti, também o comandante da Polícia Militar, ex-comandante Coronel Norte, estão ali os tenentes, soldados, sargentos, capitão da PM, todos integrantes do Batalhão Ambiental ou também na época que atuavam no Comando de Operações Especiais daqui do Amazonas. A Justiça ela já determinou que os acusados eles não podem manter contato com nenhuma das testemunhas. Em caso de descumprimento, eles poderão ter a prisão preventiva decretada. Além disso, também a ação penal ela segue na Justiça Federal por envolver diretamente direitos a povos indígenas, também ribeirinhos daquela região que vivem ali no Rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte. Segundo a acusação, as operações realizadas lá no local, elas violam o modo de vida, o território e também a organização social das comunidades Maraguá e Munducuru, e também a MPF ela pede ainda que em caso de condenação os envolvidos, todos eles ali percam os cargos públicos e também paguem um valor de R$500 mil em indenização para a família da vítima. E agora todos os réus eles têm um prazo de 10 dias para poder apresentar a defesa por escrito. Karime, Carlão. Tá, se pelo menos isso, a justiça está sendo feita nesse caso. Obrigada, Kennedson. Valeu, Kennedson. Agora 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, foi divulgado hoje o balanço consolidado sobre a taxa de assassinatos no Brasil, e o Amazonas registra a 4ª maior taxa de homicídios aqui no país. Os dados estão no Atlas da Violência com números de 2023. Foram mais de 1.500 assassinatos num único ano, o que comprova a falência da segurança pública no estado. Carlão, e o estado do Amazonas também aparece como a 2ª maior taxa de assassinatos de mulheres e está no topo da lista quando o assunto é morte de jovens. Enquanto isso, o governo do Amazonas segue com a publicidade de um estado com os melhores resultados na segurança pública. Kennedson Paes continua com a gente, ele está com esse levantamento, se debruçou em cima desses números e volta, e continua aqui, segue falando com a gente a respeito de segurança pública, ou melhor, a respeito da crise, da falência da segurança pública aqui no estado do Amazonas. É isso que esse estudo comprova, é isso que esse estudo revela pra gente, não é, Kennedson? Com certeza, Karime. Esses números, eles não são tão desconhecidos assim, apesar do Atlas da Violência ter atualizado essas informações. Sim. Inclusive, a gente noticiou aqui no 18 horas o fato do estado do Amazonas ser um dos piores estados do Brasil, onde mais matam mulheres. Então, a gente já tinha noticiado aqui no 18 horas, nosso portal 18 horas também. Então, esses dados, basicamente, eles reforçam ainda mais o quão crítica está a nossa situação, o cenário da segurança pública do nosso estado do Amazonas. A gente não está falando de apenas a capital, Manaus. Estamos falando de todo o nosso estado do Amazonas, que tivemos um número surpreendente de mais de 1.500 homicídios, uma média de uma morte a cada 6 horas. Então, esse é o cenário, onde várias pessoas são assassinadas. A cada 6 horas,
uma pessoa é assassinada em nosso estado do Amazonas. A taxa, ela foi de 36,8 por 100 mil habitantes. Ela é a quarta maior do país, ficando atrás apenas do Amapá, Bahia e também Pernambuco. Enquanto isso, o Brasil ele teve uma redução geral nas mortes com a menor taxa de 31 anos, só que o Amazonas ele segue o caminho completamente contrário. Ele continua no topo do ranking da violência. O estado ele também registrou a sexta maior taxa de homicídios entre jovens. A taxa ali foi de 69,6 por 100 mil habitantes e a segunda maior entre mulheres, como a gente já mencionou, local onde mais matam mulheres é no nosso estado do Amazonas. É um sinal claro que políticas públicas elas não estão sendo realizadas ou as que já foram realizadas não estão sendo implementadas e que precisa de ainda mais proteção. Eu vou inverter aqui as falas, eu inclusive entrei em contato tanto com o especialista em segurança pública como também o Wilker Barreto, ele que é deputado estadual daqui do nosso estado do Amazonas. Eu vou começar com a fala do Wilker Barreto, porque ele fala diretamente sobre esses dados em relação a esses números trágicos que envolvem mulheres, porque apesar de nós termos o estado onde mais matam mulheres, ainda existem delegacias que ficam fechadas. Vamos ouvir agora o deputado Wilker Barreto. Por isso que eu venho apelando faz tempo para o chamamento de mais concursados da PC e da Polícia Militar, porque só se enfrenta a violência com implemento de tecnologia e mão de obra. Delegacias das mulheres continuam fechadas. Cito o exemplo da Delegacia do Cidade de Deus. Os investimentos precisam ser melhor aplicados. E da forma que se encontra hoje, acendeu a luz amarela. Não esqueçamos que na semana passada, um dos fornecedores ameaçou retirar viaturas por falta de pagamento. A sociedade está apavorada, está desguarnecida, o Amazonas batendo recordes de receita e a violência pública, infelizmente, por falta de segurança pública, avança. 18 horas. Além disso, o Atlas da Violência traz números ainda mais surpreendentes em relação ao uso de armas de fogo. Mais de 70% dos homicídios no país em 2023 foram com armamento deste tipo. No Amazonas, onde o tráfico avança a cada dia, bairros e comunidades, falta ali a fiscalização, controle de território, também um fator muito grave que explica esses números. Eu entrei em contato com o Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, já foi secretário de segurança pública, e ele trouxe pra gente uma visão sobre esse cenário. Eu perguntei dele, eu queria que você dissesse pra gente, Amadeu, sobre quais que podem ter sido os principais fatores para resultar nesse cenário dramático. Ele levantou alguns pontos que, infelizmente, o governo do estado deixou de priorizar e com isso tivemos esses números chocantes. Vamos ouvir agora Amadeu Soares. O governo não pode levantar a mão para cima e dizer que ele reduziu alguma coisa, porque de fato, na prática, você não vê nenhuma ação, nenhum planejamento do governo do Amazonas com relação à redução de qualquer coisa. Ele não pode dizer que ele aumentou o efetivo da delegacia de homicídios para aumentar a apuração mais rápida dos crimes, ele não colocou mais policiamento nas ruas, ele não tomou nenhuma atitude prática que ele possa bater no peito e dizer: eu coloquei em ação tais e tais e tais fatos que redundaram na redução de homicídios. Os crimes estão sendo reduzidos por ação dos próprios criminosos, acordo de facção e uma série de outras coisas, menos por uma ação efetiva do governo com relação ao enfrentamento a essa criminalidade. 18 horas. E como o próprio especialista em segurança costuma falar com a gente, quando a gente conversa com ele, quando o Estado ele não assume o controle, alguém vai assumir essa lacuna. E quem infelizmente está assumindo essa lacuna é o crime organizado, que tem explorado as nossas terras, tem utilizado o garimpo ilegal também para lavar dinheiro, para explorar pessoas, tem se desenvolvido de forma escandalosa e também muito assustadora. Até cartel italiano tem lavado dinheiro na nossa Amazônia. Ou seja, não tem ali uma supervisão, não tem gestão, não tem nenhuma efetividade para controlar e tentar reverter esse cenário atualmente. Obrigada pelas informações. É uma crise na segurança pública, é o que a gente fala aqui quase todos os dias e só o governo do estado do Amazonas não quer enxergar. 6h51, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas.
economia. Conferidos os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,53% aos R$ 5,68. O euro fechou em queda de 0,93%, cotado aos R$ 6,30. O Bitcoin registrou queda de 2,04% aos R$ 581.411. E o Bovespa fechou o dia em alta de 0,04% aos 136.563 pontos. E no prejuízo, os Correios suspendem férias e trabalho remoto. A empresa estatal encerrou 2024 com prejuízo de 2,6 bilhões de reais. As férias só voltarão a partir de janeiro de 2026. Vai ter também uma revisão da estrutura do Correio Sede, redução de pelo menos 20% do orçamento de funções. Mix. Olha só, um médico de 32 anos foi preso em flagrante com uma adolescente de 15 aninhos dentro de um motel aqui em Manaus, Karine. Absurdo, Carlão. E o repórter André Meirelles está acompanhando o caso. Boa noite, André. Então, durante o depoimento, a adolescente disse que recebeu R$200 para sair com o médico, André. Boa noite. Foi o que a adolescente de 15 anos afirmou para a polícia, que recebeu essa quantia em dinheiro para sair com um médico de 32 anos para esse motel ali na zona leste da capital amazonense. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix Manaus FM. Na noite desse sábado, aconteceu uma fiscalização da Operação Caminhos Seguros da Central Integrada de Fiscalização, que contou aí com as ações integradas de 13 órgãos fiscalizadores com foco em hotéis, motéis, bares e similares. E também em uma dessas fiscalizações, em um dos quartos desse motel ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, lá estava um médico com adolescente, o que aí configura crime de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, como explica agora pra gente a titular da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Juliana Tuma. Vemos claramente uma situação de exploração sexual de uma adolescente de 15 anos de idade em um motel aqui desta região, cujo autor foi conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. A vítima já está sendo apoiada, protegida, restabelecida em seu bem-estar, vai ser colocada novamente em sua residência, juntamente com seus responsáveis. O Conselho Tutelar irá acompanhar a situação dessa adolescente também, toda a sua situação de vulnerabilidade, e toda a situação foi encaminhada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. Bom, agora o médico passa por audiência de custódia e vai ficar à disposição da Justiça. Volto com vocês. Muito bem, vamos agora às atualizações sobre o caso da amazonense Geissimara de Almeida Gomes, de 21 anos, que morreu depois de cair de um prédio em Medellín, na Colômbia, no dia 10 de março deste ano, Karine. Carlão, a gente noticiou esse caso aqui. Inicialmente, a morte estava sendo tratada como um possível suicídio. O André continua falando com a gente. Então, André, os novos laudos periciais trouxeram à tona a terrível verdade, que Geissimara foi jogada do prédio pelo próprio namorado. É o que aponta agora a investigação policial colombiana, que se trata de um crime brutal de feminicídio. A vítima, que morava no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus, estava em uma viagem pela Colômbia quando aconteceu a tragédia. Bom, na madrugada do dia do crime, os vizinhos relataram ter ouvido uma discussão vinda ali do apartamento que Geissimara estava com o namorado, isso momentos antes da queda de cerca de 40 metros de altura. Moradores, então, depois de ouvirem aí essa queda, encontraram o corpo da Geissimara ali na praça central do residencial. As investigações agora revelam que, em novos depoimentos, o namorado dela fugiu imediatamente em um carro de aplicativo e, inclusive, também levou o celular dela. Agora, depois de 2 meses de investigação, a Justiça colombiana, através do relatório, mudou a classificação do caso para feminicídio, conforme noticiado pelo jornal El Tiempo. Volto com vocês. Legal. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Infelizmente, mais um possível feminicídio, né, Carlão? Sim, 6h55. 18 horas. Olha, Karine, ouvintes, como nós já adiantamos aqui no 18 horas, começou hoje, a Semana Nacional do Registro Civil. É um mutirão para expedir documentos que acontecem em todo o país a partir de hoje até o dia 16 de maio. Olha. Exatamente. Essa é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça e é uma ótima oportunidade para a população resolver os seus problemas com
documentos. A repórter Vanessa Lima traz mais informações pra gente sobre essa ação do Registre-se. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes aqui da Mix. E hoje começa a Semana Nacional do Registro Civil e a ação conhecida como Registre-se acontece em todo o país, onde você pode resolver todos os seus problemas de documentação em um só lugar. Aqui em Manaus, o evento será no Centro de Convenções Vasco Vasques. A partir de hoje até o dia 16 de maio, você poderá tirar documentos importantes, como a Carteira Nacional de Identificação, CPF, título de eleitor e certidões de nascimento. Além disso, terá orientação para correções de documentos e serviços de cidadania. Essa é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça para combater o subregistro e ajudar a população em situação de vulnerabilidade social. Mais de 15 organizações estão se unindo para oferecer esses serviços. Aqui no Amazonas, a Corregedoria Geral de Justiça está coordenando o evento e você poderá encontrar equipes de atendimentos de vários órgãos, como a Secretaria do Estado da Saúde, o Instituto Nacional de Seguro Social, a Defensoria Pública Estadual e muitos outros. E não é só em Manaus que o Registre-se vai acontecer, hein? No município de Humaitá também haverá atendimento nos dias 15 e 16 de maio. Então, não perca essa oportunidade. Anote agora as informações. Semana Nacional do Registro Civil Registre-se, de 12 a 16 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 8 da manhã até as 2 da tarde. Essa é uma ótima oportunidade para você resolver seus problemas de documentação e garantir os seus direitos. Volto agora com vocês no estúdio. Beleza. Vanessa Lima. 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha só, começando o giro esportivo assim, Carlos Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Tá aí, pronto. O anúncio foi feito pela CBF na manhã dessa segunda-feira. Sem técnico desde a saída de Dorival Júnior. Em março, a seleção enfrenta o Equador e Paraguai na próxima data FIFA em junho, hein, Karine? Oremos, Carlão, oremos. Vamos lá. E o domingo foi de bola rolando pela Série D do Brasileirão. E o nosso robozão da Amazônia, o Manauara, entrou em campo contra a Águia de Marabá. Foi na Colina à tarde e o placar 0-0. Isso mesmo, foi no sufoco, mas o Manauara segue aí invicto. Agora são 8 pontinhos na conta e a vice-liderança do grupo A1 tá garantida já, Karine. Bom, e quem não teve a mesma sorte foi o Manaus. Foi até Belém, encarar a Tuna Luso no estádio Souza. E olha só, que chocolate, viu? Foi duro. É o seguinte, o Gavião Real acabou tomando 3-2 de Jaime, 1 de Ronald. Placar final, Tuna Luso 3, Manaus 0. Primeira derrota do Manaus na competição. Mas ainda tem jogo para fechar a rodada, viu, minha gente? Nessa segunda-feira, às 9 da noite, tem CRB em campo. O Galo vai visitar o Amazonas no estádio Carlos Amit em busca de voltar ao G4 na Série B. E para fechar com chave de ouro, teve título brasileiro no futebol de areia, né, Carlão? Cara, vamos gritar, é campeão. Campeão, é sempre bom. A seleção brasileira de futebol de areia venceu o Belarus por 4-3 na final da Copa do Mundo em Vitória. Seychelles, gols de Lucão, Catarino e 2 de Rodrigo. É o 7º título da nossa seleção na modalidade. Parabéns, Brasil, campeão. 18 horas. Tá no giro no trânsito agora para fechar, né, Karime? Vamos lá, André Meirelles, por onde andas, André? Trânsito. Mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Temos informações do trânsito pela Avenida Maceió. Em ambos os sentidos, temos trânsito aí nas duas vias com boa fluidez, que é bom aí também pro horário, né? 7 da noite agora, a gente também tem algumas informações aqui do Centro de Monitoramento e Cooperação aqui da cidade, falando também da Avenida Altaz Mirim, nesse sentido de quem está indo para casa. O trânsito tá complicado por lá, hein, Karime, Carlão? Então tem que ter aí, né, paciência nesse trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Paciência com o trânsito, viu? Valeu, André. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Olha, em 2023 o Brasil registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 11 anos. O Amazonas teve redução na taxa, mas ainda registra uma das mais altas de sua história recente. Com de 36,8 homicídio por 100 mil habitantes, o estado ficou em 4º lugar no ranking. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. O acordo com o Atlas, em 2023, a violência matou 45.747 pessoas no Brasil e é uma média aí de 125 mortes por dia. No Amazonas foram 1.555 homicídios em 2023. O Amazonas também registrou a segunda maior taxa de homicídios femininos, 5,9 homicídios por 100 mil habitantes. Os números mostram que ainda há muito a fazer para diminuir a violência no estado e como os homicídios em sua maior parte estão ligados ao crime organizado, a verdadeira revolução é focar no uso da inteligência, hein? E, claro, nas ações de prevenção social para substituir a antiga política baseada meramente no policiamento ostensivo. E isso precisa ser feito com muito mais rapidez, principalmente aqui no estado do Amazonas. 18 horas. 7:02, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.